Fala, torcedor alvinegro, seja muito bem-vindo ao BPR. E agora a gente vai falar um pouquinho, cara, sobre os desafios do próximo diretor de futebol. São muitos e a gente sabe que vai ser preciso foco total nessa pasta na próxima temporada. Até porque os desafios aumentaram, as equipes que devem ser rebaixadas já devem até ter SAF. Então a gente sabe que o acesso, que é o principal foco, vai passar também pela leitura que esse novo diretor de futebol vai precisar ter. E qual o perfil desse novo diretor de futebol? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Peço a você que está chegando nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta e, obviamente, cara, não deixa de se inscrever no BPR. Seja inscrito do BPR, chega junto, vai acompanhando os nossos conteúdos por aqui, é muito importante para a gente tentar ver dias melhores em Porangabuçu e, obviamente, a gente conta com a sua audiência por aqui, beleza? Então é o seguinte, cara, a gente tem aí a expectativa de saber quem vai ser o novo diretor de futebol e quais os desafios que ele vai enfrentar. É importante que ele tenha em mente essa leitura macro de todos os desafios, não só a macro, mas desde a macro até os pequenos detalhes de tudo que ele vai precisar desenvolver em Porangabuçu nos próximos meses ou anos, a depender do tempo que o diretor de futebol conseguir permanecer no cargo, já que nos últimos tempos tem sido uma cadeira elétrica, então a gente precisa obviamente, ter uma estabilização inicial no cargo de diretor de futebol, para depois ter uma estabilidade para um executivo, uma estabilidade para o seu coordenador, e aí sim, a gente ter o tão sonhado treinador longevo. Né? Óbvio, o Mancini já é um bom treinador e que talvez possa fazer um trabalho longevo. Ele começou, já está por aqui, mas montar essa estrutura vai dar solidez ao trabalho do Mancini. Então, o Mancini se tornará um treinador longevo se a gente tiver uma boa estrutura fora de campo. E qual perfil de diretor de futebol a gente precisa buscar? Eu acredito que a gente precisa de um diretor de futebol que dialogue com as pessoas, que faça parte da rotina de verdade do clube, que conheça as pessoas, que fale com as pessoas, que visite as áreas, que sente com todas as pessoas, que entenda o trabalho de cada pessoa, que viva e respire o processo do dia a dia de todos os detalhes, cuidando das pessoas, não só dos jogadores, mas também dos funcionários. Por mais que a gente saiba que os jogadores vivem um mundo de regalias, vivam um mundo até de certa forma meio paralelo em relação ao restante do clube, pelos altos salários, pela vida de luxo que muito deles acaba tendo, mas é importante trazer eles para a realidade do clube. É preciso integrar, criar o senso de pertencimento nesses atletas que vão vir em 2024. E isso se consegue com diálogo, se consegue com proximidade, com método. E, obviamente, esse novo diretor vai precisar ser muito aberto, transparente e direto. E sério, muito profissional. Sabendo que o clube tem metas, objetivos para a temporada 2024 e pelos próximos anos e que ele conta com um elenco contratado. E para contratar esse novo elenco, a gente precisa observar que o Ceará é um clube que tem as dificuldades que todo mundo já conhece. Erros de contratações são recorrentes em Porangabuçu. A gente sabe que o Ceará, infelizmente, tem uma marca histórica negativa de ser o clube que mais trocou de treinador nos últimos 20 anos e que é um clube que não sabe jogar pontos corridos. Até hoje, as campanhas do Ceará em pontos corridos são pífias e são consequência de uma má gestão no departamento de futebol nos últimos tempos. São poucos os resultados consistentes, demonstrando consistência ao longo de 38 rodadas do Brasileirão. Seja da A ou da B, a gente não consegue ter uma zona de estabilidade muito alta. Então a gente precisa corrigir muita coisa. E começa a se corrigir, na minha visão, mudando a estrutura executiva do seu departamento de futebol, que hoje conta apenas com o gerente executivo, que deve ser contratado, que era no ano passado, aliás, nesse ano, né? O Juliano Camargo, e o coordenador, que só tivemos até abril ou maio, que era o PC Guzmão, e foi demitido e não foi contratado ninguém. Eu espero que essa estrutura seja modificada, seja ampliada, aumente a complexidade de processos para que a gente entenda melhor, esmiúce melhor todos os detalhes e variáveis na hora de contratar, na hora de avaliar o bom e mau momento de algum atleta, que a gente consiga entender cada passo com mais pessoas envolvidas estrategicamente dentro do departamento de futebol. Ou seja, é importante demais que as pessoas estratégicas do departamento sejam mais pessoas. Né? Eu acabei me confundindo nas palavras, mas a ideia é que tenham mais pessoas
dentro do departamento de futebol, pensando na parte estratégica do departamento. Sabendo quem está no mau momento, quem está em baixa, quem está em alta, cuidando das pessoas, cuidando do psicológico dessas pessoas. O clube precisa de um psicólogo full-time dentro do clube, vivendo o Ceará Sporting Clube. E não apenas quando precisa de um psicólogo, o psicólogo aparece em Porangabuçu. Não, tá errado. É preciso um psicólogo full-time dentro do clube para cuidar das pessoas, não só dos jogadores, dos funcionários, entender o dia a dia, entender a rotina, chamar para conversar. É preciso um acompanhamento maior. Então é importante demais que o diretor de futebol entenda que o papel dele também é cuidar das pessoas. Transparência, diálogo, cuidar das pessoas é fundamental. Agora, olhando também do ponto de vista maior, o que é que ele precisa entender? A gente tem alguns desafios estruturais. E do ponto de vista da torcida, há uma cobrança por mudanças significativas em Porangabuçu. Eu nem diria do ponto de vista estrutural, mas eu acho que a gente deixou sim a desejar nos últimos 5 anos na Série A. Podíamos ter feito muito mais do ponto de vista estrutural, fomos muito tímidos nas mudanças, e eu acho que é importante o diretor de futebol cobrar sim por reformas estruturais, melhorias estruturais, por mais que isso não seja de autonomia dele. É importante estar em conjunto com o presidente João Paulo para tentar buscar ou viabilizar um projeto visando o Ceará pelos próximos 5, 10 anos do ponto de vista estrutural. É um projeto que você não precisa ser desenvolvido necessariamente de uma vez e que tenha que sair todo mundo e ir para o CETEM por tempo indeterminado. Não. Talvez você precise realmente da reforma do gramado, que é um passo importantíssimo, de imediato, e as atividades ocorram no CETEM por um determinado tempo. Mas as obras extracampo, elas podem ocorrer em paralelo. Ela não precisa ser feita de uma maneira abrupta, fechando o clube ou nada do tipo. Vamos fazendo por partes. Mas existia um projeto de modernização de CAP, seria um recado muito importante, e eu acredito que o torcedor ia entender que o clube estava vivendo uma nova fase. Eu acho, do ponto de vista estratégico, para a pasta do João Paulo, para a gestão do João Paulo, que ele apresentasse um projeto mais robusto, tá? Eu vejo dessa forma. Agora, se ele vai ou não escolher um projeto mais robusto, aí é com o João Paulo, e se o diretor de futebol achar que é pertinente ou não. Por mais que eu já diga, não é prioridade essa visão de um todo do diretor de futebol, mas ele tem que cobrar, ele tem que perceber que era necessário, justamente para quê? Para que as pessoas entendam que o clube está mudando, que o clube está se transformando, que aqueles jogadores que vão chegar em 2024 estão fazendo parte de um clube em mudança e em transformação. E essa transformação, essa mudança, ela vai impactar positivamente nos jogadores, nos funcionários e também no Conselho do Ceará, que vive momentos de turbulência e, obviamente, o diretor de futebol do clube ainda é um conselheiro. Então, ele sabe dessa turbulência. É importante, não significa, não necessariamente que isso seja para arrefecer condições de brigas políticas nem nada do tipo, mas é importante dar o recado de que o clube está tentando fazer algo, de que o João Paulo está tentando mudar as coisas, que as coisas não estão da mesma forma como eram com o Robinson, de que ele não é o Robinson 2, como muita gente fala. É importante trazer para esse cenário um ambiente propositivo, de ideias, inovador, de mudanças. Eu acho que o diretor de futebol tem desafios, primeiro, de montar uma estrutura organizacional, mas não pode perder de foco mudanças estruturais. Do meu ponto de vista, esses dois nortes aí, junto com, aliás, os três, né? Cuidar das pessoas, a parte de estrutura organizacional do seu departamento na parte estratégica do futebol, principalmente da estratégica, e uma mudança estrutural. São os três pilares aí de desafio do próximo diretor de futebol. Aliado a isso, o diretor de futebol também não pode estar distante, obviamente, da pasta de marketing. Fazer um endomarketing, transformar junto com a equipe de marketing algumas mudanças internas, layout, tudo que for preciso mudar, transformar, trazer algo novo é importante. Contamina positivamente a ideia de um clube em transformação. Então, tudo isso tem que ser cuidado. Eu acho que é um desafio do diretor de futebol, é grande, mas é possível, como eu sempre falo, trabalhar num clube de futebol onde você tem diversos desafios, mas ao mesmo tempo você tem diversas possibilidades, às vezes pode até se tornar prazeroso e, cara, eu considero até como uma Disneylândia, você trabalhar tendo tantas possibilidades, tendo tantos recursos e ideias que podem ser criados, aplicados, e que você pode, até de certa forma, pela situação
onde um clube que não está bem, transformar, mudar e arriscar um pouco mais para tentar trazer uma metodologia mais profissional, mais estratégica, cuidando mais das pessoas e visando um clube pelos próximos 10 ou 15 anos. Tudo isso é possível no cenário de hoje. O cenário é difícil? É difícil. Estamos vivendo uma crise? Estamos, do ponto de vista político, do ponto de vista de futebol. Estamos sim vivendo uma crise e a gente não pode negar isso. Mas também é um cenário de oportunidades. Toda crise gera oportunidades e a gente está vivendo um momento de oportunidade. Eu espero que o João Paulo compreenda tudo isso e que ele tenha habilidade, articulação e, obviamente, muita vontade de fazer as coisas de uma maneira diferente. Não dá para ficar no status quo, não dá para ficar só vendo o tempo passar num momento desse. É importante ação, é importante que o novo diretor de futebol saiba que esse papel vai ser fundamental e vai partir muito dele a iniciativa de um novo Ceará. Beleza? Fique aí. Torço muito que o próximo diretor de futebol consiga entregar tudo o que a gente espera e eu espero que seja um perfil que agrade ao torcedor do Ceará, beleza? Então, você que gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve e é isso. Para quem não viu o vídeo todo, faz um resumo. O resumo é esse. O novo diretor de futebol tem que ser dinâmico, com um cara comunicativo, com bom diálogo, transparente, que esteja sempre disponível para explicar qualquer situação, não se esconder em momento algum, tá? Mostrar coragem, mostrar força e nos pilares da sua gestão, uma reformulação organizacional, um cuidado com as pessoas e, obviamente, um planejamento estrutural pelos próximos anos. Para mim, esse é o norte de uma boa gestão de futebol para o Ceará Sporting Clube, beleza? É isso. Obrigado demais a todo mundo que ficou até o final. Valeu, galera. Deixa o like. Bora, vozão. Bora pro racha. Vamos!